intervir, vamos estar atentos àquilo que está escrito na palavra do... E quando eu falo assim, na Bíblia Sagrada, irmão, não tenha vergonha da Bíblia, não tenha vergonha da palavra, porque ela é vida, ela é luz, é ela que nos revela as artimanhas e laços do inimigo e nos esclarece, viu, claramente, sem arrodeio, quem é o nosso verdadeiro adversário. Então presta atenção que esta palavra nos traz também alguns conselhos. Por exemplo, semelhantemente vós, versículo 5, você vai ver que Pedro, ele deixa um conselho para a juventude do seu tempo e do tempo presente. Se você é um cristão, isso é um conselho para você. Nesse versículo diz assim: vós jovens. Para quem é o conselho nesse versículo? Os jovens. E aqui há uma coisa que a gente precisa se lembrar. O primeiro mandamento, como promessa de uma vida longa dado por Deus, é honrar o pai e a mãe. Não importa, jovem, aonde você vá, aonde você estiver, tenha caráter, tema a Deus, honra seu pai e a sua mãe. Porque honrar pai e mãe não é só estar um final de semana na casa deles para almoçar com eles. Honrar pai e mãe, viu, jovens, é preservar a sua vida de uma vida depravada e mundana, que torna o ser humano uma pessoa imoral diante de quem? Diante de Deus. Para quando alguém que não conhece seu pai, jovem, sua mãe, e um dia de repente você está com seu pai e sua mãe, e essa pessoa que conhece a sua vida lá fora encontra seu pai e sua mãe, e você diz assim: olha, esse aqui é meu pai, essa aqui é minha mãe. E aquela pessoa que conhece a sua vida lá fora, a vida que você vive lá fora, que a sua mãe não conhece, e nem o seu pai conhece, porque não vive no seu pé 24 horas, ela vai dizer: sua filha é uma bênção, é uma menina de bem. E isso é honrar pai e mãe. Seu filho é uma bênção, é um homem de bem, é uma pessoa que respeita, que considera as pessoas. Isso é honrar pai e mãe. Aí sim, pode ter certeza que você está trilhando o caminho certo. Pode ter certeza que você está vivendo uma vida para a glória de Deus e para honrar seu pai e sua mãe. E um dia, no momento certo, você vai descobrir os frutos da graça de obedecer a esse mandamento de Deus: honrar pai, honrar mãe, e ter um caráter diante da sociedade invejável, de uma pessoa de bem, de uma pessoa que respeita as demais pessoas, de uma pessoa que se guarda daquilo que é mal, devasso, perverso, de uma pessoa, irmão, que vai criar à volta da sua mesa seus filhos e vai servir de exemplo para os seus filhos. Aleluia. Porque um dia os seus filhos vão dizer: meu pai e minha mãe não tinham riqueza, mas eram pessoas honestas, eram pessoas sinceras, eram pessoas compromissadas com a verdade. Amém? Então, o conselho de Pedro para o jovem é: se guarde do mal, agrade a Deus, honre a lei de Deus, e a sua vida será prolongada. Quem promete é quem? É o Senhor. Amém? Uma vida abençoada. Aí Pedro sai do versículo 5 dizendo o seguinte: sede sujeito aos anciãos, jovens, sejam sujeitos aos mais velhos. O que é sujeitar? É respeitar. Respeitar. E quando uma pessoa idosa falar para você, você levar em consideração que ele é mais velho do que você,
significa dizer que ele sabe algumas coisas, já tem algumas experiências na vida que você ainda não teve. Ele já passou por um caminho que você ainda, olha, vai passar. Então é prudente ouvir as pessoas mais velhas, porque elas já viveram o que você, jovem, ainda não viveu. E eles sabem, os mais velhos, o resultado de alguns caminhos que alguns jovens ainda vão passar. Quando você vê uma mulher mais velha, minha jovem, meu jovem, aconselhar outra jovem a dizer: não faça isso, isso aí não quer nada contigo, tome cuidado. Minha filha, você vai desgraçar a sua vida se você for por esse caminho. A jovem diz: olha quem está falando, o que você tem a ver com a minha vida, né? É porque ela já viveu. Ela está falando isso porque ela um dia pensou como aquela jovem, e ela vê aquela jovem trilhando o caminho que ela já trilhou, e ela sabe que se aquela jovem for por aquele caminho, vai sofrer o que ela já sofreu. Então ela avisa, porque ela não quer o mal que ela já um dia sofreu para a vida daquela jovem. Você está entendendo, jovem? Leve a sério o conselho dos mais velhos. Aleluia, amém? Porque quem assim age vai se livrar de muito mal e ter paz na vida. Amém? Veja que o versículo diz: disse Pedro: e sede todos sujeitos uns aos outros e revestidos de humildade. Irmãos, eu estou lendo aqui o versículo, estou explanando para você o versículo. Como é que deve ser um cristão? Sujeito, o que é sujeito? Submisso, sabe? Porque tem pessoas, irmão, que acham que o certo é ele, o certo é ele, né? Ele fala e quer ser obediente, mas quando o outro fala, ele não quer ceder e não quer compreender que o outro está certo. Hoje à noite estava aqui o seu Gilvomar, que ele está aqui olhando para mim e estou olhando para ele. Ele disse: pastor, eu vou lhe pedir uma coisa, quando o senhor for fazer evento, né, leve em consideração aí as datas, né? Aí eu tentei explicar para ele alguma coisa, mas ele está certo, é prudência, né? Ver a data que beneficia os irmãos, porque os irmãos às vezes, como ele quer ajudar, tem prazer em ajudar. Então antes do fechamento do mês, às vezes alguns irmãos estão sem dinheiro, o pagamento ainda não saiu, está entendendo? Então quer dizer, é uma coisa que a gente deve levar em consideração, porque é algo bom. Amém, irmão? Então entenda bem, jovem, tem hora que seu pai fala e você se aborrece, mas o seu pai sabe porque ele está falando, porque ele também sabe o que você ainda não sabe. Ele já foi jovem, quer dizer assim, como a mãe, né? A mãe um dia já foi jovem, eu estou falando de mulher. O pai também foi jovem, quando é um filho homem. Então ele não quer ver o filho também quebrar a cara. Quando ele aconselha, ele se irrita e cobra. Não é que ele deseja ser o mal, é para a sua própria ser, porque ele tem consciência e vê e sabe o grau de maldade que existe nesse mundo, como muitas vezes à volta de nós mesmos, na vida de algumas pessoas, que parecem pessoas que querem o seu bem, mas na verdade torcem para ver sua queda. Se você apresentar a mãe uma filha virgem para o mundo hoje, o que é que eles vão fazer com você? Vão zombar da sua cara, vão fazer piada com a sua filha. E muitas pessoas se perdem aí, porque os outros agora é que vão dizer que você, né, não deve guardar a sua virgindade para o seu futuro marido, para com aquele com quem um dia você vai casar, constituir família e ter filhos à volta da mesa com a bênção de Deus, tendo da legalidade das coisas. O mundo zomba, Deus pede que a gente guarde os princípios da sua palavra. Ei,
Deus é santo e pede que a sua igreja seja santa. Deus é puro e pede que a sua igreja seja pura, moralmente pura. Aleluia. Então, irmão, vamos vigiar, porque seu corpo deve ser guardado, jovem, para o seu esposo, que vai cuidar de você, que vai cuidar dos seus filhos, que vai cuidar da casa, que vai cuidar da sua vida, que vai andar junto com você, de mão dada, como companheiro, numa caminhada, e eu creio na presença do Senhor. Se guarde por amor a Deus e para seu próprio bem. Amém? Aleluia. E Pedro diz: seja humilde. Humilde, pastor, porque arrogante não serve. Amém? Arrogante, pessoa soberba, pessoa que se acha melhor do que outros, né? Essas pessoas, elas se privam da graça de quem? De Deus, porque elas se acham. Uma pessoa arrogante não quer ouvir um conselho de outra pessoa. Ai, pastor, eu não sabia disso. Saiba nesta noite. Como é que eu posso detectar, examinar minha vida, pastor? Se eu estou num patamar de humildade ou se eu estou entrando por um caminho de arrogância? É quando você reluta para ouvir um conselho de outra, por mais que o conselho daquela pessoa seja bom e você já percebeu que é bom, mas você reluta em aceitar aquilo como é, porque para você o certo é você. Aqui eu tenho que me examinar. Opa, isso, tem que tomar cuidado. Por quê? Olha para cá, por favor. Olha para cá, porque esse ensinamento, irmão, não vem em vão. Nesta noite não vem em vão para a nossa vida. Deus está nos lembrando que a gente precisa vigiar. Qual é a palavra? Vigilância. Para o diabo não levar vantagem sobre. Quem aqui acha bonito uma pessoa soberba? Quem de você acha bonito uma pessoa soberba? Você quer ser uma pessoa soberba? A Bíblia diz que os soberbos não aprendem com Deus, porque Deus não ensina soberbo. Mas pastor, Deus não ensina o soberbo porque Deus não quer? Não, é porque o soberbo não se deixa ensinar. O soberbo não aceita ensinamento de outro, porque na visão dele, ele é que sabe de tudo. Você está entendendo? Ele não aceita. Agora me diga, o que é que vai ser de um discípulo de Cristo se ele não aprender com Cristo? E diga aí, meu irmão: vinde e aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isso. Irmão, vigie a porta do seu coração, porque se você for deixar as pessoas enaltecer você, você termina enchendo o seu ego e achando que é alguma coisa sem ser nada, porque nada é nosso, tudo é dele. Então quem realmente é alguma coisa? Ele é tudo. Eu sou apenas pó, e pela graça e bondade dele, servo, e pela riqueza da sua graça, filho com promessa de vida eterna. Amém? Se lembrar disso. Então, irmão, o que é que Deus quer? O que é que Deus nos ensina? Que você seja uma pessoa de coração humilde. Aprenda a tratar as pessoas. Por mais que as pessoas te achem estranho, você tem que ser diferente. Como, pastor? Se ninguém fala, fale você. Mas eu dou bom dia, não respondo, dê bom dia a si mesmo. Aleluia, né? Mas esteja disposto a aprender com outras pessoas, principalmente com a palavra de Deus. Mas todo ensino que você ouvir, analise.
se é verdadeiro ou se é falso. Amém? Como é que eu faço isso, pastor? Pela palavra de Deus. Se contradiz aquilo que está escrito, esse ensino é mentira, é falso. Por que eu tenho que tomar cuidado e tenho que discernir isso? Porque o diabo usa também as escrituras para levar o ser humano a pecar contra Deus. Ele não usa a palavra para te trilhar por caminho certo, mas ele faz uso da palavra como se fosse conhecedor dela, para levar você a tropeçar na própria palavra. O diabo tem essa astúcia. Quem pode nos livrar disso, pastor? Desse engano? O Espírito Santo de Deus, que nos dá o discernimento da palavra do Senhor. Então, ore ao Espírito e peça para o Espírito Santo guardar sua mente, seu coração e das astutas ciladas do diabo. Mas esteja atento, irmão, para aquilo que é verdadeiro. Aleluia. Trabalho de ontem, eu parei num lugar e tinha 2 varões, na verdade 3, conversando. E um deles falava da palavra para os outros 2. E eu observei no pouco tempo que fiquei lá, que aquela pessoa que estava falando aquela palavra estava distorcendo os textos e ensinando errado aquelas pessoas. Você está entendendo o perigo? E eu fiquei ali, e depois o Senhor me fez perceber que eu precisava também, porque me deu vontade de dizer para aquele cidadão, porque ele estava ensinando, falando da palavra como se realmente soubesse, assim, sabe? E eu percebia que os textos que ele estava falando estavam distorcidos. Não era aquilo que ele estava, que a Bíblia falava, que ele estava falando. Mas as pessoas que não entendiam estavam recebendo, como se fosse verdadeiro. Ainda falei um pouco dentro da palavra, mas depois eu vigiei, porque senão você entra por um caminho, né? E daqui a pouco o inimigo vai dizer, porque ele é o sabichão, tá entendendo? E até mesmo para não ofender a pessoa que estava falando do texto. A Bíblia, quando o Senhor me mostrou que aquilo ali era um laço, aí eu brequei, fui mais cuidadoso, finalizei a conversa que havia iniciado, agradeci os irmãos e fui embora, né? Mas é para você ver, o cara senta e vem falar da palavra, né? Distorcendo os textos para pessoas que não têm conhecimento da palavra ainda. A Bíblia chama isso de falso ensino, e quem traz um falso ensino é um falso pregador, um falso profeta. Você está entendendo? Então tem que tomar cuidado. Por isso que a igreja tem que conhecer as escrituras, tem que conhecer o que está escrito, e tem que orar ao Espírito Santo para ter entendimento daquilo que está escrito, que é o Espírito Santo que nos dá entendimento. Humilde, deixando de lado essa questão, para a hora está chegando, pastor. Humilhai-vos, disse Pedro no verso 6. Se humilhe, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você prestou atenção a esse versículo? Prestou atenção? Pedro está dizendo, meus irmãos, sejam submissos a Deus e esperem Deus concluir a promessa, esperem Deus realizar a obra com paciência, em submissão a Ele. Seja humilde. O que é ser humilde para com Deus? É ser obediente e submisso à vontade dEle. Você entendeu? Eu estou falando da vontade dEle, não estou falando da minha nem da sua vontade, porque a minha vontade não é boa, a sua também não é, mas a dele é boa, perfeita e Então quando você deixa de lado a sua vontade para que Deus execute a vontade dele, aí você vai ter uma vida abençoada. Aí sim, quando você vive para agradar a Deus,
e você tem prazer nisso, irmã, você é uma lâmpada acesa, é luz para outros, além de estar no local da bênção, porque quem obedece a Deus já está automaticamente abençoado. Você sabia disso? Só tem um que não corre atrás da bênção, é aqueles que se submetem à vontade de quem? E obedece ao seu a sua palavra. Não corre, ele não corre atrás da bênção, a bênção é quem corre atrás dele. Quando chega o tempo de Deus, você não está semeando, não é uma semeadura, né, irmão? Se você está obedecendo e se submetendo a Deus, você está plantando algo bom, ou não? E a recompensa daquilo ali é frutos que virá no devido tempo. E quando chegar o tempo da colheita, não há quem impeça da bênção de alcançar. Por quê, pastor? Porque foi isso que você plantou, e é isso que você vai colher. Entendeu? Aí vocês passam um tempo com a enxadinha nas costas, e os crentes lá, alguns crentes que aqui e lá são críticos, né? Que tem crente que se posiciona não na presença, na beira do caminho para olhar os que estão tentando chegar. Fica lá com aquelas críticas, as pedradas, né? Coisa e tal, né? Aí você passa ali com a enxadinha nas costas e alguém diga: olha, fulano está cuidando daquela lavoura, o mato está quase comendo tudo, ele está lá limpando aquela lavoura, né? Coitado, só tão bem, escaldando, mas você está cuidando daquilo que você plantou, esperando o quê? Os frutos, o tempo da colheita, meu irmão. E como é que você está esperando esse tempo da colheita? Porque todo tempo tem começo, meio e fim. Então entenda, se o tempo tem começo, meio e fim, então a colheita vai vir. E quando chegar a colheita, você trabalhou, você regou, você cuidou, e o tempo da colheita chegou, quem é que vai desfrutar dos frutos agora? É você. De onde é que vem teus frutos? Não vem dos homens. É Deus que vai ordenar no tempo certo. E aquilo que tem que ser seu vai chegar às suas mãos. A bênção vai te alcançar aonde você estiver. Vão bater na sua porta, vão pedir informação, vão querer saber o número da rua para achar você, porque Deus já abençoou. Está abençoado e não há quem faça voltar atrás. Esta palavra. Porque Deus é assim. Se você obedece a Ele, automaticamente você está bem. É um requisito no reino de Deus. Você obedece e a bênção é sobre a sua vida. Amém? Olha para cá para você entender isso. Simeão, um homem chamado Simeão, teve uma promessa feita por Deus. Deus disse a ele que ele não ia morrer. Isso aqui é sério. Não ia morrer enquanto ele não visse o Cristo, o Salvador do mundo, o Salvador de Israel. Esse homem já era idoso. A Bíblia narra que ele estava no templo lá em Jerusalém. Sabe como alguém que está ali só na casa de Deus meditando, como se nada estivesse esperando? Ele nem estava lembrado da promessa. Eu acho que a mente dele estava bem pensando em outras coisas. Quando Jesus chorou no templo, que era o ato da circuncisão, porque Jesus também, como judeu, foi circuncidado por ordem do Senhor. Amém? Quando chora, o Espírito Santo desperta Simeão, que escuta o choro, e aquele choro chama atenção. Aí de repente ele se vê aonde? Aonde Jesus estava para ser circuncidado. Quando ele olha o menino, ele se alegra. Por que se alegra? Porque Deus abriu os olhos dele para reconhecer o enviado de Deus, o Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Aleluia! E ele louvou a Deus. E ele disse: Senhor, se quiser pode me levar agora. Mas por quê? Porque já cumpriste a promessa. Cristo é realidade. Aleluia! Aleluia! A promessa já foi cumprida.
Você está entendendo? Deus prometeu que ele não ia morrer antes de ver o Salvador. E quem é o Salvador? Jesus Cristo de Nazaré. E ele viu, e ele se alegrou porque reconheceu e louvou a Deus por sua fidelidade. Pode ter certeza, pastor, já vai alguns anos, sabe? Eu estou aí numa luta só. Essa luta vai ter fim. Vai ter fim porque, às vezes é para você. O Espírito Santo nos ensina. Todo tempo aqui nesse mundo tem começo, meio. Se fosse na eternidade estava quebrado, porque lá é eterno. Mas aqui tem fim. Tanto é que o que nos aguarda na eternidade são bênçãos e gozos para sempre. Nunca mais você vai saber o que é morte, você vai saber o que é dor, você vai saber o que é pecado e enfermidade na sua vida. Quando Deus nos der um novo corpo e estivermos com Ele para todo mundo. Aleluia! Amém, meus irmãos? Então tenha certeza que esse tempo aí macabro, Deus, o Senhor, já colocou um fim nele. Por quê? Porque Deus decretou vitória quando você creu. E se você creu, Deus vai honrar a tua fé. E se tu esperou até agora, tu vai desfrutar dos frutos. Aleluia! Porque Deus é fiel. Você crê? Finalizando a mensagem da noite, pega o versículo 8, porque a gente vai encerrar aqui. Sede sóbrio, sendo que, irmãos, vigiai, seja consciente, não esteja dormindo, esteja atentos a acontecimento à sua volta, na sua casa, na sua cidade, no seu estado, no seu país, entre as nações da terra. Esteja atento àquilo que está com. Não seja como alguém que dorme, que não sabe o que está se passando, aleluia, neste mundo. Ou seja, uma pessoa consciente é uma pessoa esclarecida do espaço, amém? Então, é uma pessoa vigilante, porque sabe o que é certo e errado, sabe discernir a aparência de quê? Do mal. E assim pode vigiar, guardando a sua vida daquilo que não conta. Vamos ter entendimento. Pedro disse: o vosso adversário, o cristão tem um adversário. Até no Apocalipse está escrito: ele perseguirá a semente de Cristo, aqueles que confessaram Jesus. Então nós sabemos que neste mundo existe um ser que persegue o cristão, e isso é verdade, que tenta contra a obra de Cristo, e isso é verdade. A Bíblia revela o nome dele. Quem é ele? O vosso adversário é o diabo. Amém? O vosso adversário é o diabo. Pedro disse: vocês vigiem e tomem cuidado para não serem pegos de surpresa, para não serem enganados pelo diabo, porque o diabo não quer o nosso bem, ele tem ciúme de nós, sabia disso? Pelo fato de Deus ter nos escolhido para a eternidade com ele, sabia disso? Então, o que é que o diabo tem em si mesmo? Sede de domínio. Ele quer governar e governar e governar, e quer todo mundo submisso a ele. Você está entendendo? Então entenda, o diabo não quer o teu bem, não quer o meu bem, não quer o bem da igreja. Ele tenta destruir os crentes, tenta levar crente para a cilada, tenta derrubar crente. Você está entendendo? Matar crente espiritualmente. Ele tenta. Por que Pedro está dizendo? Guardem-se, tome cuidado. Paulo vai dizer lá em Efésios 4, 26 e 27. Paulo vai dizer no 27: não dê lugar ao diabo. Quer dizer, se você desobedece a Deus, se eu desobedeço a Deus, se eu brinco com as coisas de Deus,
não anda uma vida compromissada com Deus, nem com as leis ou ensinamentos do reino de Deus, certamente o diabo é um adversário perigoso. Por quê? Porque como transgressor, como pecador, qual é a recompensa do pecado? A morte. E o que é que o diabo tem? O império da morte. O que é que ele tem? O império da morte. Pedro disse: vigiai, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe o que significa essa palavra tragar? Destruir. Jesus busca para salvar, restaurar na vida eterna e fazer da gente uma nova pessoa. O diabo busca para destruir. Amém, meu Deus? Pastor, mas dentro dessa verdade bíblica, o que nós devemos fazer? A Bíblia também ensina, veja bem. No verso 9: o qual resistir firme na fé, irmãos. Resista ao diabo e ele fugirá de você. A gente está terminando. Esse povo do relógio, né? Mas a gente está terminando, viu? Agora. Resista ao diabo e ele fugirá. Confiando em quem? Como é que você resiste ao diabo? Confiando em quem? Colocando a sua fé em quem? A sua esperança em quem? E qual é a provação que a gente pode tentar? É Deus ter pegado você, ter feito promessa a você, o tempo passou e você está dizendo: meu Deus, faz tanto tempo que Deus falou, que Deus prometeu, e eu não tenho visto nada bom. Aí quando o diabo vê você duvidando, ele chega perto de mim. Protetor em mim, só tu mesmo para acreditar. Tu és assim, tu sabe que tu não tem chance ali só tem gente grande, ali não tem lugar para tu não. Isso, mulher. Tu está pensando que ali tem que ser especialista no jejum, ali tem que ser consagrado, ali tem nada para você não, mulher. Ele começa, por quê? Porque ele viu que você está questionando a Deus por causa do cumprimento da. Aí ele se aproxima não para ajudar você a confiar em Deus, hein? Não, tenha paciência, ele é fiel, ele vai cumprir. Não, ele vai dizer para você. Só você mesmo, Deus. Está vendo que ele não vai cumprir isso na tua vida? Isso é conversa de crente. Vai dizer assim: isso é conversa de crente, mulher. Torcendo que você engula essa podridão, porque se você aceitar isso, você vai sofrer um bocado até se recuperar pela misericórdia de Deus, se ele não te enganar de vez. Porque você vai abrir mão da verdade de Deus para crer numa mentira do diabo. Deus disse: você eu te escolhi e vou fazer. Aí o diabo disse: tu não é, tu está enganado, isso é coisa da tua cabeça, e Deus não vai fazer isso nunca na tua vida. Aí tu acha que isso é verdade, e começa a ter isso como verdade para tu, aí vai morrer, espiritualmente será destruído a sua fé. Em vez de ser uma pessoa viva, eficaz, cheia de vida, cheia da presença do Espírito, vai se tornar uma pessoa deprimida, depressiva e cabisbaixa, andando como se fosse alguém derrotado, diminuindo a si mesmo. A Bíblia não diz que ele não vem, a Bíblia diz que ele vem, mas você deve confiando no Deus é fiel. Não importa, irmão, que você pense, eu creio e Deus é fiel. Né? É debochado em terra, mas se você continuar crendo, ele vai deixar de debochar. Por que você acha que Deus faz surpresa? É porque muitas pessoas à volta daquilo ali zombavam daquilo que você tinha falado, mas você continuou
crendo. Mesmo debaixo das pedradas, trabalhando. Então Deus vai honrar quem? Vai honrar você. Quando chega o tempo de Deus honrar, cumprir promessa na vida de alguém, todo o inferno é convidado a se retirar. Certo? Deitamos até aqui, confiou, continua confiando, e agora chegou o tempo da colheita. Ei, ele vai para outra área, porque isso aqui, aleluia, foi provado e aprovado. E Deus agora, quem pode impedir de Deus abençoar? Mas se havia motivo para ele abrir mão, havia. E a gente sabe que, porque as palavras doem, não é verdade? Fere. Tem momento que você guerreia com você mesmo dentro de você. Você sente aquela indignação dentro de você. Mas aí o Espírito Santo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando ele fala assim, descansa o teu coração, confia no Senhor, dorme em paz, porque aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer e vai acontecer, e ninguém impede. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Guarda essa palavra no seu coração. Entenda que você é uma pessoa amada de Deus, cuidada por Deus. Então, confie no Senhor. Vai dar certo, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Queridos, amanhã nós temos o culto de ensino, segunda-feira, 7 da noite, temos o culto de ensino da palavra. Terça-feira tem ensaio à noite. Se tiver no tempo, também terça-feira à tarde, estou com um projeto para fechar, não posso deixar o projeto sem fechamento. Tem 2 cultos do projeto, né? Para fechar esse projeto, a porta estreita. Vou falar com o irmão, ver se dá certo lá terça tarde, minha irmã. Porque se der, a gente já faz a pregação da palavra lá, terça-feira à tarde. Se algumas irmãs do conjunto tiver tempo para ajudar, eu conto com a vossa ajuda. Lembrando para vocês que de noite vocês vão ter ensaio, né? Tá certo? Glória a Deus. E quarta-feira tem um ciclo de oração. Sexta tem o culto da restauração, né? E domingo mais um culto de louvor e adoração a Deus, tá bom? Tem programação da semana.